Hello guys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. Espero que todos vocês estejam bem. Welcome to our English class number 43. Bem-vindos à aula número 43. We're going to talk about reading with a purpose. Lendo com um propósito. O objetivo proposto para esta aula é selecionar a informação desejada em um texto. Mesmo que você não consiga entender tudo que está escrito no texto, você vai encontrar sempre a informação que foi lhe pedida, entende? Fica mais fácil. Com o passar do tempo, você vai perceber que você vai entender muito mais do que a informação que lhe foi pedida. Today, we're going to learn how to select specific information in a text. We are going to talk about... Hoje nós vamos aprender então a selecionar informações específicas em um texto e vamos falar sobre I want you to find out the subject of the text we are going to read today. You will see some pictures to help you identify it and look at these images carefully. What do they have in common? What attitudes do they show? Então, eu quero que você encontre nesse assunto do texto o que a gente vai ler hoje, o assunto, né? Nós então veremos, você verá algumas fotos para ajudá-lo a identificar então o assunto do texto. Observe essas imagens com atenção. O que elas têm em comum? Que atitudes que elas mostram? Então, olha lá, ó. O que temos em comum nessas imagens? Pensa um pouquinho. Vocês estão vendo pessoas ajudando outras pessoas, não é verdade? Então a gente está vendo citizenship, cidadania. Citizenship, cidadania. The text is a poster, a textual genre with the purpose of presenting information about something. The poster must be written using short, clear, simple sentences and images that clarify the message. Então, esse texto, ele é um pôster, é um gênero textual com a finalidade de apresentar informações sobre algo. E o pôster, ele deve ser escrito com frases curtas e claras, e também simples. E as imagens, elas vão esclarecer também essa mensagem, certo? Então precisa ser uma coisa muito clara e rápida. Então olha lá. The new digital citizenship. O novo cidadão digital. Empower proactive digital learners. Então a gente vai empoderar esses aprendedores, essas pessoas que são novas na proatividade digital. Então vamos começar pelo título. Let's start by the title. The New Digital Citizenship. Empower Proactive Digital Learners. Eu dividi ele porque a imagem tem vários pedaços importantes para a gente citar. Então, vamos dividi-la para ficar mais fácil. Digital citizens are learners who use their technology-driven powers conscientiously and with empathy to help make the world a better place. Então, os novos cidadãos digitais, eles são aprendedores que estão usando a sua tecnologia, o poder da sua tecnologia digital com consciência e com empatia e fazendo então, ajudando a fazer o nosso mundo um lugar melhor de se viver. Every digital learner is also. Todo aprendedor digital é também. Então temos lá digital agent, digital self and digital interactor. Essa foi meio um trava-língua, não é? Leverage technology to solve social problems. Então nós temos aqui a tecnologia para resolver problemas sociais. 85% of millennials believe
that can make their world a better place. Então, 85% lá da geração dos millennials acredita que pode fazer sim o mundo um lugar melhor de se viver. Actively influences societal norms. Então, as influências das normas sociais ativas. 60% of millennial leaders say social media plays a key role in bringing change. Então, 60% dos milênios também, os líderes dessa geração milênio, dizem que as mídias digitais, elas pregam uma peça no sentido de trazer mudanças. Elas enganam um pouquinho. Proactively manage their digital identity and poverty. Então, a proatividade gerencia então a identidade digital e a propriedade digital. 45% of teens say they do everything they can do protect their digital identity. 47% dos jovens dizem que fazem tudo o que eles podem para proteger a sua identidade digital. Respects the digital privacy and the rights of others. Então, respeitar a privacidade digital e o direito dos outros. 80% of students believe knowing about intellectual property is important for their future career. 80% dos estudantes acreditam que o conhecimento de propriedade intelectual é importante para o futuro da sua carreira. Advocates for equal digital rights and access for all. Advogados, então, para a igualdade de direitos digitais e o acesso de todos. 97% of teachers say their students don't have the digital tools they need. 97% dos professores dizem que os estudantes não têm as ferramentas digitais necessárias, as que eles precisam. Para tudo, não só na escola, para todo tipo de estudo. Communicates with empathy via digital channels. 77% of teens say people are less authentic on social media. Comunicação com empatia via canais digitais. Então, 77% dos adolescentes dizem que as pessoas são menos autênticas nas redes sociais. Collaborates with others to accomplish goal. 90% of questions posed online are answered correctly by peers. Então, a colaboração com os outros para terminar os seus objetivos. 90% das perguntas postadas, elas são respondidas por aqueles que são os perguntadores, aqueles que as postam. Applies critical thinking to all online sources. Então, aplicar o pensamento crítico para todas as pesquisas online. 80% of students mistake sponsored content ads for legit news. 80% dos estudantes erram o contexto de patrocinador, os anúncios de contexto, para notícias legítimas. Então, a gente vê que tem muita notícia usando, então, nomes, porém, que não são verdadeiros. And understand the permanence of the digital world. E entender, então, que a permanência do mundo digital está aí, vai ficar. 85% of employers say positive online content influences hiring decisions. 85% dos empregadores dizem que o conteúdo digital positivo influencia na contratação, nas decisões de contratação. Positivos, certo, galera? The first thing you are going to do is to pay attention to the title. A primeira coisa que você vai fazer aqui é prestar atenção ao título desse texto. What do you understand when you read digital citizenship? What does the word digital mean? Então, o que você entende quando você vê a palavra digital citizenship, que a gente já viu lá, cidadania digital? O que significa a palavra digital? Então, the new digital citizenship, os novos cidadãos digitais.
aqueles que fazem parte de todo o mundo. Now you're going to look for transparent words in the text. Então agora você vai olhar para as palavras transparentes. É claro, na hora da minha leitura, eu já fiz toda essa parte de tradução. Mas se você lembrar, se você não lembrar, por exemplo, o que eu falei lá no início, então você vai entrar com essa tática. Você vai procurar as palavras que você conhece ou que têm, então, o mesmo significado na língua portuguesa. They are words that have the same or similar spelling and meaning of a word in Portuguese. I can give you some examples of transparent words, such as chocolate, family, hamburger, garage and sandwich. Então, olhando para essas palavras, elas têm o mesmo ou então uma escrita similar ou uma fala similar e um significado parecido também com a língua portuguesa. Eu posso te dar alguns exemplos, como chocolate, family, que a gente olha para essa palavra e já identifica, hamburger, garage and sandwich. São palavras que são muito parecidas na nossa língua também. Now, you will identify the transparent words in the text digital. Então, olha só, a gente consegue identificar essas palavras. Digital, conscientiously, empathy, agent, technology, social, problems, influences, societal, norms, media, access, communicates, authentic, collaborates, questions, critical, students, identity, protect, respect, intellectual, important, future, permanence and decision. Então, olha lá. Se a gente for procurar por todas essas palavras, eu acredito que são, sim, todas as palavras que você achou que eram na língua portuguesa. Então, você consegue identificar o conteúdo pelas palavras que você identificou por serem parecidas com a língua portuguesa ou porque você já sabia o significado antes. Read the text again and find the following information. Então, leia o texto novamente e encontre a seguinte informação. What are the characteristics of a digital citizen? Quais são as características de um cidadão digital? Então, olha lá. O que a gente pode encontrar como um cidadão digital? Learners, pessoas que estão aprendendo. Empathy, helper, make the world a better place, alguém que faz o mundo um lugar melhor. Use their technology power conscientiously. Essa é a terceira vez que aparece essa palavra, né? Agora eu consegui falar certo. Muito bem, então, dessa forma é que a gente vai conseguir encontrar determinadas ações ou determinadas frases, aquilo que o professor pediu, informações dentro de um texto. Isso não significa que você precisa entender tudo e procurar palavra por palavra. Não. A forma que a gente faz agora é essa, é você entender por tudo que você aprendeu, por todos os seus conhecimentos antecipados, não é? O seu conhecimento de mundo, através do que eu já falei para vocês. Músicas, filmes, jogos e assim por diante. E pelas palavras que são parecidas com a língua portuguesa, que a gente pode identificar. Dessa forma, você, com o passar do tempo, que vai adquirindo novo vocabulário, novos verbos, novas expressões, vai conseguir entender um texto quase todo porque você tem essas palavras já aprendidas. E quando ainda não as aprendeu, você deixa elas de lado e vai usar aquelas que você sabe para trabalhar o contexto. Ok? Nossa aula está acabada. Our class is over and I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado. I see you next class. Thank you very much. Bye.